Alguns temas me trazem à tribuna, entre eles dizer que recebi questionamentos, reclamações de membros do Conselho da Cidade sobre este projeto de previsão de construção de um prédio de 101 andares, dizendo que a reunião do Conselho da Cidade não ocorre desde fevereiro, não ocorrem reuniões ordinárias desde fevereiro. E agora foi convocada uma extraordinária presencial específica para deliberar sobre um projeto específico. Falando também que tem conselheiros com Covid, que vai dificultar a reunião nesse sentido. Então, questionamentos que me foram colocados, importante que a comunidade reflita, e até porque também nós já falamos algumas vezes aqui da questão de projetos especiais, enquanto a cidade não vota o plano diretor, não debate o plano diretor, segundo o governo, porque falta esse relatório, esse diagnóstico socioambiental, que vai ser apresentado amanhã. E, enfim, a cidade precisa definir para onde vai com cautela e sabendo todas as condicionantes. Entre elas, a questão da água, que nós estamos há muito tempo falando da previsão de que 2027 ou 2024, já tem previsões de 2024, da falta da água. Então, são questões que impactam qualquer situação, independente, seja prédio de milhões na Avenida Atlântica ou uma pessoa mais simples que mora em uma outra região. São prioridades da cidade que sem água não há vida. Então, nós precisamos saber das ações que vão ser feitas pelo governo, precisamos pensar no abastecimento de água, na questão do esgotamento sanitário, entre outras coisas, e a cidade não pode analisar projetos de qualquer forma. Tem que ter uma lógica, por isso existe o plano diretor, que deveria estar aprovado com a cidade definindo o norte, e aí podem aparecer projetos especiais que fujam, de repente, daquele norte, mas aí existe uma lógica. Então, alguns questionamentos que foram passados por membros do próprio Conselho da Cidade, questionando essa reunião de segunda-feira. Outro aspecto que eu gostaria de falar, e ainda é importante, quando falamos da água, que saiu um novo dado, que cada real gasto com água, com segurança hídrica, reverte 15 para a economia. Novo dado da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Universidade Federal do Rio de Janeiro e Cooperação Brasil-Alemanha. Então, veja ainda mais a importância de nós votarmos e termos projetos debatidos como Parque Inundável, enfim, outros que garantam abastecimento de água da cidade. Entre outros aspectos, para a gente abordar, dizer que encaminhamos também a indicação para ajuste lá na Praça da Bíblia, nos aparelhos da academia pública, lá entre a 1001 e a Avenida Lagoa, que estão em péssimo estado, e que vão ao encontro do nosso projeto Adote uma Praça, que teve 5 pedidos de vistas, que até agora não voltou para a pauta para ser votado, e que pode ser uma solução para o poder público não precisar cuidar das praças e ter elas readequadas. Tive um dado com o secretário Mazoca hoje, vejam só, Mazoca me falou que existe 11.250 bocas de lobo no município para cuidar. Então, se já existe tudo isso, existe um critério de coerência para fazer essa manutenção, as praças sendo administradas por uma parceria com a iniciativa privada poderia tirar um esforço, um desgaste da administração pública de gastos de servidores públicos, entre outros. E, por fim, dizer que também encaminhamos a indicação para que o Executivo, mais 30 segundos, presidente, que o Executivo faça, assim, ampla testagem da população, teste PCR, teste rápido, o sorológico, para identificar as pessoas sintomáticas, assintomáticas, enfim, que estejam com Covid, para que evite o contágio,
né, que elas possam, né, estar sendo afastadas o quanto antes, para evitar a evolução da Covid e para evitar medidas mais drásticas. Então, é importante que os testes rápidos sejam feitos, os testes em geral. E... Não, tranquilo, vereador Lucas, obrigado. Então, apenas para apontar, né, algumas iniciativas, alguns aspectos importantes. Pode ser o tempo, vereador Lucas, obrigado. Agora, para a gente poder falar um pouco mais de um outro projeto, que, como ficamos, né, foram muitos temas. Então, essa questão da indicação foi encaminhada ao Poder Executivo, da ampla testagem. Então, é importante que se apresente alternativas. E vou voltar a falar, então, do tema que falei muito rapidamente antes, dessa questão, né, do dado que tive hoje com o Mazoca, questionando de numa boca de lobo específica, e tive esse dado dele. Segundo ele, são essas informações. Então, precisamos pensar em alternativas, por exemplo, espaços que são atrativos para a iniciativa privada, que a iniciativa privada pode colocar a sua marca e que pode readequar, fazer a manutenção para o município, que o município não gaste com aquele local e que possa gastar em outras coisas, que demande menos servidores públicos para estar indo nos locais, são importantes. Além disso, o principal, né, de poder ter um espaço público qualificado, conforme as exigências da prefeitura. A questão das praças seria uma possibilidade, né? É possível áreas verdes, áreas de públicas de esporte, de educação, de cultura, lazer, nas mais diversas. As empresas têm interesse em colocar sua marca e cuidar da manutenção. E não precisa necessariamente ser empresas, pode ser pessoa física. Por exemplo, a Praça da Bíblia, os cidadãos que moram no entorno da Praça da Bíblia têm interesse em cuidar da manutenção da praça. Mas o poder público não deixa. Então, com a aprovação do projeto Adote uma Praça, seria uma importante alternativa. Então, são possibilidades de evitar gastos do poder público, fazer a iniciativa privada participar mais, e o principal do servidor público ter o espaço readequado. Vereador Juliette, quer uma parte? Sim, vereador. Não, eu acho muito interessante, porque eu também já recebi alguns pedidos de pessoas que querem cuidar da praça, né, familiares que fizeram a diferença em Balneário Camboriú e gostariam de ter o seu nome numa praça, e os familiares, próprios familiares, cuidar daquela praça. Então, é bem interessante, acredito que teria que colocar para frente. Obrigado, vereador Juliette. 30 vereador segundos. Marcelo. Rapidamente, quero parabenizar a fala de Vossa Excelência, que trouxe um dos temas muito importantes, que é o problema da água nos próximos anos em Balneário Camboriú. Eu vendo o jornal Página 3 hoje, e a construtora FG Yavan quer construir um hotel de 101 pavimentos. Mas eu não vejo sequer, e é importante construir, nós estamos em pleno, mas eu não vejo nada das discussões sobre o problema do abastecimento de água, esgoto. Parabéns pela sua fala. Parabéns. Mas pode ter certeza, se vir para cá, já pode mandar, o meu voto é não, enquanto não vir um plano e nos dar a segurança para nós não termos problema de abastecimento de água. Muito obrigado. Obrigado, vereador Marcelo. Exatamente, foi esse o sentido da nossa fala logo no início, né? Da questão dos questionamentos do próprio Conselho da Cidade sobre a reunião e sobre uma ideia lógica, né? Se é projeto de cidade, nós temos que ter o plano diretor aprovado, com participação da sociedade, claro, plano diretor, que vai estar lá contemplada a questão da água, quais os passos para ter água em quantidade e qualidade suficiente para o futuro de Balneário Camboriú. E aí depois vai se analisar os projetos especiais dentro da estrutura que a cidade comporta. E, vereadora Juliette, né, obrigado também pela parte quanto à questão do projeto de Adote uma Praça, que, de fato,
Muitas pessoas querem colaborar com a administração pública. E a administração pública precisa de alternativas de receita que não onerem a população. E essa é uma delas, a participação do privado cuidando de áreas públicas que tem um interesse para o privado, vai colocar a sua placa, vai fazer a manutenção, como ocorre em outros locais, o poder público tem menos gastos, pode colocar os seus servidores para cuidar de outras coisas, como falamos aí das 11.250 bocas de lobo, que precisam de manutenção periódica, e o principal, o cidadão precisa do serviço bem feito, qualificado e não ter que pagar a conta. Então, são soluções que estão à disposição e que podem ser colocadas em práticas dependendo do Poder Executivo. Boa noite.